Com TV, passa no seu smartphone. Olá, você já se imaginou sentar num sofá com 150 anos ou numa mesa dos anos 50? Pois é nesse universo que o contemporâneo de hoje vai mergulhar das antiguidades e saber como funciona um antiquário. Responsável por todo esse espaço que eu dei a deixa para vocês é a Michele Senzi, aqui então da Arte Raros, o antiquário. Eu acredito que seja o único antiquário que nós temos aqui em Caxias do Sul, é isso mesmo, Michele? Eu acredito que sim. Tudo bem, Melissa? Obrigada, é um prazer receber vocês aqui hoje. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o mundo das antiguidades. É um espaço de história, né, de conceito, muitas pessoas viveram, utilizaram essas peças. Essa é, digamos que a essência de um antiquário mesmo? Eu acho que quando a gente fala de antiguidades, Melissa, a gente está falando de peças com memória afetiva, né? Porque nós temos aqui peças que datam desde o século XVIII, né? Então tem coisas bastante antigas aqui no nosso acervo, que hoje conta com mais de 800 itens aqui dentro, né? E eu acho que essa relação de afetividade, as memórias que essas peças trazem, né, para a nossa vida atualmente, para a vida contemporânea, né? Eu acho que é o maior sentimento, assim, né? Existem os apreciadores, né, que colecionam essas peças, que são apaixonados pelas antiguidades por diversos motivos, inclusive às vezes até pelo design delas, pelo período a que elas pertenceram. Então é um mundo assim bastante peculiar, eu diria assim, mas acho que a história que elas carregam vem muito carregada assim de memórias afetivas. Como essas peças chegam até você e como você consegue garimpar mais peças? Como é que é esse mundo assim que realmente é... Eu tenho e eu acredito que muitas pessoas tenham curiosidade. O garimpo é feito em muitos lugares pelo mundo, né? As peças, a maioria do nosso acervo são peças europeias que vêm de diversas formas, né? O antiquário, por ter 12 anos, nesse período foi construído um número de pessoas que garimpam em diversos lugares que acabam ofertando essas peças, né, para que elas cheguem até aqui. Então existe uma rede já de pessoas que me auxiliam nesse trabalho também, né? Tem muita oferta de pessoas querendo se desfazer de objetos que pertenciam a familiares, enfim, né? Mas eu diria que esse é um número muito pequeno entre as coisas que chegam aqui mesmo, né? E assim, um número pequeno de coisas vem através de alguns leilões importantes que também são realizados não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo também. Tem peças aqui, Melissa, que demoram quase um ano para chegar. Depois que elas são adquiridas, ainda tem o tempo de chegada da peça até a loja e também o tempo de restauro. Muitas vezes precisa ser feito um trabalho em cima da peça para restaurar ou a madeira, ou o bronze, né? Enfim, tem uma série de coisas que a gente precisa ainda depois que a peça chega, ainda tem um bom trabalho em cima dela
porque tudo que a gente tem a comercialização aqui é feita dos produtos 100% restaurados já, né? Ou algumas peças que por uma questão assim da beleza da própria peça pelo tempo que ela tem, que a gente mantém ela original, com os desgastes do tempo que ela passou, justamente porque tem pessoas que gostam de comprar peças exatamente assim. Né? Então, existe um trabalho muito grande ainda que é feito para que a peça esteja aqui pronta, para que as pessoas possam ver e poder adquirir. Eu acho, Melissa, que existe um resgate dos jovens para esse mercado também, porque nós temos pessoas de menos de 30 anos que procuram, porque às vezes não receberam isso dentro da família, não tiveram a possibilidade de ter uma peça antiga sendo passada de geração para sua geração, e que almeja muito ter uma peça como da década de 50, peças Art Deco de design ou peças mesmo mais clássicas, né, para poder trazer o charme, a história para sua casa, para o ambiente onde está vivendo. Porque eu costumo dizer que uma peça antiga é a joia da casa, né? Porque quando as pessoas recebem, hoje em dia tem essa coisa assim, esse apreço em receber as pessoas em casa também é algo que está sendo resgatado, né? De receber as pessoas para os jantares, de receber as pessoas para pequenas reuniões em casa. E a peça de antiquário é sempre o tema da conversa, né? Porque como tu tens as tuas curiosidades e tá me fazendo as perguntas, quando o anfitrião recebe na sua casa, a primeira coisa que o convidado pergunta é: e da onde veio essa peça? Essa louça que tá na mesa é uma louça francesa, né? E aí começa uma história. E é tão gostoso isso, as pessoas, quanto mais elas convivem com isso, mais elas apreciam. Então, eu acho que existe um resgate do jovem também para esse mercado das peças antigas. E é por isso, gente, que nós vamos fazer um tour, porque assim, ó, o bate-papo tá gostoso, eu ficaria aqui conversando com a Michelle muito mais tempo, mas a gente pode continuar esse papo, mas daí agregando valor com as peças. Bom, Melissa, aqui a gente tem uma mesa que tem diversos estilos, né, que nós reunimos aqui. É uma mesa de design do Giuseppe Scapinelli, da década de 50. Então é uma mesa Art Deco e a gente vê uma montagem com cadeiras clássicas, assim, já da época mais ou menos em torno do ano de 1900. Que mostra que toda essa mistura de épocas, inclusive com o contemporâneo das peças que a gente tem hoje, é algo assim que hoje se brinca muito com os períodos e que vai muito do gosto da pessoa, de ornar o seu ambiente com essas peças, né? Nessa mesa nós fizemos uma composição com pratos franceses, é uma louça Limoges, é uma marca bastante expressiva na França, uma das mais antigas. Ele tem um desenho que é uma flor de alcachofra, ele é todo pintado à mão, é uma louça com mais de 50 peças. Antigamente se tinham as cobertas de mesa completas com mais de 100 peças. Hoje a gente ter uma louça como essa aqui exposta, mesmo a metade do que ela seria originalmente, é um desafio, porque a porcelana é uma coisa que se perde muito no tempo em razão do próprio uso, né? E ela tem todo esse detalhe em ouro na borda, essa renda na própria porcelana, que são trabalhos que hoje em dia as porcelanas atuais, elas vem de uma forma muito mais dinâmica para o uso e não tem todo esse trabalho tão rico que as louças antigas têm. Aqui também nós temos os talheres, são talheres banhados a ouro, né, que também é algo bastante especial para compor a mesa. Os copos bico de jaca, com essa borda de ouro também, são copos da década de 50. Hoje existem muitas réplicas do bico de jaca, justamente trazendo de volta um pouco esse ar dos anos 50, dos anos 60 para as mesas, né? Também temos esses copos, essas taças de Murano italiano, todo pintado,
também com a borda de ouro. Realmente peças bastante especiais e únicas para se compor em uma mesa, né? E adornando essa mesa, um lustre estilo império, com esse bronze em Bacchus, que é uma peça, um dos lustres mais importantes que a gente tem aqui na loja. Esse lustre, então, ele é um lustre do século XIX, com cristais e toda a estrutura dele em bronze, lembrando a época dele, que é o século XIX. E esse móvel, quando ele chegou aqui no antiquário, esses desenhos, essa marchetaria toda que ele tem, ela não aparecia, ele estava praticamente todo vermelho. E aí, depois do restauro, é que o desenho veio à tona e a gente descobriu até as cores dos personagens que foram feitos. Esse trabalho é todo feito à mão, né? Então, existem até cores nas roupas, no ambiente todo do desenho, e isso, quando ele chegou, era imperceptível. Então, nós restauramos toda essa peça. Ela é uma peça que a data dela aproximada é 1900, início do século, né? Ela já deve ter sido passada por algum restauro anterior, por ter esse espelho no fundo, essas prateleiras, né? E, enfim, é uma peça que hoje combinaria com diversos locais, mesmo com a mistura dos móveis contemporâneos, porque ela é uma peça realmente atemporal e muito especial, porque é uma obra de arte que a gente vê aqui desenhada nas portas desse móvel, em todas as gavetas aqui embaixo também, né? Detalhes todo ele em bronze e o acabamento em cima em mármore italiano. Temos uma tela do Sérgio Lopes. O Arte Raros comercializa com exclusividade aqui em Caxias do Sul as obras do artista plástico Sérgio Lopes. E essa tela é da última fase dele, que é intitulada Noturnos, que é essa reconstrução da própria obra, né, em colagens e todo esse trabalho mais contemporâneo dessa última fase dele. Esse incensário, essa é uma peça oriental, toda em cloisonné, que é uma técnica oriental onde se fazia toda a pintura da peça e ela era levada aos fornos para serem queimadas a tinta, né? E é uma peça, um incensário, um defumador que se usava antigamente, essa peça do século XIX. Melissa, eu quero te mostrar esse sofá em inglês, mas queria que tu viesse aqui sentar comigo para contar um pouquinho da história dele para você. Nossa, de longe eu estava ali observando ele, meio que de longe, assim. Primeiro que pelo estilo me parecia, né, até sentar, ser confortável, mas ele tem toda uma história, né? Tem toda uma história. Esse é um sofá inglês, ele é um sofá do século XIX, pertencente ao período da Rainha Vitória, e é um sofá todo em jacarandá, que é uma madeira que hoje não pode mais ser usada, né, para móveis, enfim, uma madeira extremamente importante, de qualidade. Todo o trabalho dele com esses pinos, ele está todo exatamente original da época. O veludo dele é o veludo do século XIX, enfim, é uma peça que ela não foi restaurada, justamente para manter as características originais dela e deixar a pessoa que for levar para sua casa decidir se vai manter ele dessa forma ou se vai fazer o restauro no futuro. Quantos eventos, quantas comemorações, ou até alguns momentos mais tristes, não foram vividos justamente numa peça dessas. A gente faz uma viagem e começa assim, então o mundo imaginário começa a vir à tona, né? Isso é muito legal. Exatamente, eu acho que é reviver o passado e eu acho que tem uma coisa de energia que vem junto com essas peças e é uma coisa assim muito especial a gente poder honrar todas essas histórias que foram vividas em algum momento e honrar essas pessoas que onde essas peças já viveram, a quem elas pertenceram.
Eu acho que é muito bonito isso, além de também ser uma compra sustentável, porque não é algo que está sendo produzido hoje, é algo que está sendo reaproveitado no seu uso, e uma peça como essa, que tem mais de 150 anos, poder passar ainda por muitas famílias. E isso mostra tanto a qualidade das peças antigas, por elas estarem aqui no decorrer de todos esses anos, como a possibilidade de refazer novas histórias com elas. O pessoal vai acompanhar agora imagens exclusivas e mais detalhadas dessas peças de antiguidade. Obrigada. Imagina, foi um prazer te receber aqui, Melissa. O programa termina, mas a visita pode continuar sempre. O nosso cafezinho aqui é muito famoso e foi um prazer realmente poder falar disso que para mim, além de ser um negócio, é uma paixão. O bate-papo termina aqui, mas a visita agora vai ser só de você em contato com as peças. Obrigada. Obrigada. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.